Boa tarde. Boa tarde. Muito bom. Vocês estão animados hoje, não estão? Percebi, cheguei aqui, um fervor enorme. Eu falei, olha, o evento está bom. Está muito bom. Porque tudo que é construído pela vontade de Deus sempre é muito bom. Certo? Vocês sabem qual é o tema da minha fala com vocês? Não, né? Então vou falar o tema, ok? Não se assustem, viu? Porque ele começa aqui, ó. Arrancai. Já começa assim. Arrancai as raízes profundas e ocultas da dor e do pecado. Eu vou repetir para você gravar. Você tem que gravar porque depois você vai ter que conversar com a pessoa do seu lado sobre o tema, hein? Vocês têm boa memória? Vamos lá, a gente vai se ajudando. Arrancai as raízes profundas e ocultas da dor e do pecado. Vamos lá, todo mundo junto. Erraram, já erraram. Vamos começar de novo, vamos lá. Arrancai as raízes profundas e ocultas da dor e do pecado. Vamos lá. Muito bom, agora olha para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado. Tem alguém do seu lado. Fala para ela assim, ó. Arrancai as raízes profundas e ocultas da dor e do pecado. Arrancai. Isso aí. Alguém aqui já passou por alguma situação que precisou arrancar do seu próprio corpo algo que adentrou? Alguém já fez isso? Você já fez isso? Já passou por isso? O que você arrancou que adentrou no seu corpo? Espinho. O que mais? Alguém já passou por essa experiência? Caco de vidro, você arrancou? Meu Deus. Mais alguém? Uma agulha. Você foi lá e arrancou. O que mais? Como é que é? Você arrancou? Beleza. Ah, entendi. Mas não foi você que pegou lá e arrancou. Ah, entendi. Vamos lá. Normalmente, eu não sou médico, viu? Tem médico aqui? Tem enfermeiro aqui? Tem alguém da área da saúde aqui? Tem, ó. Se eu falar besteira, por favor, me corrija. Eu sou professor, tá, de matemática. Eu sou professor de matemática. E todo ano existe uma lei no nosso país que exige que os profissionais da educação façam cursos de primeiros socorros por conta das possíveis situações que vão acontecer no dia a dia, né? Eu lido com crianças, com adolescentes, com jovens. Eu já passei por circunstâncias inesperadas. Alunos tendo convulsão, quedas muito grandes na minha frente. E a gente, como adulto, como responsável, precisa estar preparado para esses momentos. E num curso que eu fiz, falaram assim para mim, olha, se algum objeto perfurar um aluno, não arranca. Por quê? Me deram duas razões para isso. Primeiro que quando você arranca, você pode fazer com que jorre sangue, sem parar. A pessoa pode morrer por outra razão diferente da perfuração. Não é? Essa é a primeira razão. E segundo, meu amigo, é porque a dor que deve ser arrancar, pesado, né? Agora, olha o tema do dia. Arrancai as raízes profundas. Não é qualquer raiz, não. São as raízes o quê? Profundas e ocultas. Às vezes algo está tão profundo, mas tão profundo que a gente nem consegue ver. Da dor e do pecado. Da dor e do pecado. Muitas coisas nos causam dor.
existem dores que nos fazem bem. Por exemplo, a dor do parto, já deram um exemplo para mim. É uma dor bem-vinda, não é? Ou não? Agora a dor que é bem-vinda, é claro que é bem-vinda. Tá bom, tudo bem, se pudesse evitar, né? Mas é uma dor em que, apesar dela existir, ser inquestionável, ela é muito pequena diante da graça do nascimento do filho. Sim ou não? Sim. Agora, a dor do pecado, ela não tem nada de bom. Ela só te faz mal. A dor que o pecado traz em cada um de nós só nos faz mal. Só nos faz mal. Só que, preste atenção, os nossos pecados, eles perdoados no sacramento da reconciliação, perdoados na confissão, eles, apesar disso, trazem consequências para o nosso corpo, para a nossa alma. Consequências muitas vezes que ficam escondidas. Consequências muitas vezes que ficam esquecidas por nós. Mas elas vão se acumulando. Se acumulando e gerando em nós, muitas das vezes, traumas, muitas das vezes, comportamentos que nós não sabemos de onde vêm. Eu vou te dar um exemplo. Eu acredito que muitos de vocês estejam na caminhada cristã há bastante tempo. Sim ou não? Mas mesmo assim, mesmo aqueles que estão na caminhada há bastante tempo, ainda persistem nos erros de sempre. Vocês se sentem assim? Naqueles erros que nós queremos superar, desejamos alterar, pedimos a Deus a graça da superação, e com o passar do tempo, podemos até nos acostumar com eles. Fingir que eles não são mais erros, fingir que eles não fazem mais mal às nossas vidas e escondê-los debaixo do tapete, tentando ocultá-los, tentando disfarçar externamente por meio de boas condutas, pecados enraizados, vícios enraizados, mazelas enraizadas e ocultas que fazem mal à nossa alma e não somente a nós, mas principalmente àqueles que nos rodeiam. Porque o meu pecado, as mazelas que sofro a cada dia, não ocorrem e não geram problemas somente para mim, mas para toda a comunidade da fé, para toda a humanidade. Por isso que o pecado original de Adão e Eva não foram pecados deles, mas pecados nossos, porque eles, por meio dessa ação indevida, geraram consequências eternas em toda a humanidade. Não devemos achar, não podemos achar que a nossa conduta inadequada, o nosso pecado escondido, o nosso pecado oculto, deve ficar lá porque não traz problema para ninguém. É melhor fingir que ele nem existe, é melhor nem tocar no assunto, é melhor tentar caminhar sem ele, porque está dando certo, né? Está dando certo, por que eu vou mexer em feridas? Por que eu vou tirar lá de baixo do tapete coisas que são do passado e já passou? Isso é o que a gente acha. Isso é o que a gente acha, mas o Senhor, Ele deseja nos converter por inteiro. Porque os santos, aqueles que contemplam o Senhor face a face, são aqueles que não deixam para trás, não deixam escondidos suas mazelas, mas revelam ao Pai, sem medo, porque sabem que só Ele pode curar.
Não adianta fingir que não aconteceu. Não adianta achar que não tem consequências. Não adianta achar que foi algo do passado e daqui para frente tudo será novamente. Não adianta. O Senhor deseja nos dar felicidade plena e em abundância. Por isso que o Senhor nos quer fazer santos por inteiro e não pela metade. O Senhor deseja transformar a nossa vida por inteiro e não parcialmente. E por isso que nós precisamos todos os dias revelar a Deus todas as nossas mazelas e não algumas. Não apresentar a Ele apenas a superfície da nossa vida, mas a nossa vida por inteiro. O maior dos vícios, o maior dos pecados, a maior das fraquezas, aquelas que eu luto diariamente e mesmo com todo esforço, com todo o meu clamor, eu ainda não contemplo a mudança, mas o Senhor já contempla. Mas o Senhor já contempla por quê? Porque o que o Senhor deseja se realiza naqueles que querem de fato contemplar esta verdade. Só não iremos mudar se desistirmos desta mudança. Se de fato no meio do caminho colocarmos isso oculto embaixo do tapete. E aí as raízes desse pecado e dessa dor vão só aumentando. Aumentando, aumentando, e eu nem estou vendo. Aumentando, aumentando, e eu nem estou vendo, porque está oculto. Porque está profundo. E eu achei que era uma bobeira, era pequenininho, mas vai aumentando. E aí chega uma hora que vem a dor, não a escolhida. Porque a dor do parto é uma dor escolhida, eu vou ao encontro dela. Mas chega uma hora que é uma dor não escolhida. Então, meus irmãos, nós temos duas opções diante do pecado. Ou nós vamos escolher a dor de retirar, ou nós vamos sofrer a dor da morte que teremos por não termos a coragem de expor ao Pai as nossas fragilidades. A dor virá, nós temos que escolher apenas qual será a dor que nós queremos enfrentar. Quem foge da dor, santo não pode ser. Quem finge que está tudo bem, santo não pode ser. E fingindo, um dia sofrerá a consequência desse fingimento. Porque essa raiz, profunda quando poderá estar, vai não só destruir o que está fora, mas o que está dentro. Os meus filhos, o meu matrimônio, a minha vida profissional, a minha relação com Deus, a minha relação com os meus amigos. Toda a minha vida é destruída por essa raiz que vai se alargando, que vai se estendendo e vai alcançando áreas que eu nunca imaginei que poderia alcançar. Era muito pequenininho, não era? Era uma coisa que eu coloquei lá debaixo do tapete e fingi que nada ia acontecer. Não era nada, era um probleminha. Poxa, eu agora já estou na minha idade adulta e foi lá na infância, foi lá na adolescência. Ah, foi só aquele probleminha. Não. Não. O Senhor deseja e nos pede. Olhe para trás. Não com olhar de condenação. Porque eu não vejo a sua história te condenando. Olhe para trás com olhar de esperança. Porque não podes mudar o que passou, mas podes dar um novo sentido àquilo que já viveu um dia. Nós podemos olhar para trás e não alterar os acontecimentos. É impossível alterar os acontecimentos. E pior ainda é fingir que eles não aconteceram. Mas nós podemos fazer de uma imensa dor uma enorme graça. Nós podemos fazer de uma imensa dor uma enorme graça. Olha para a pessoa do seu lado. Olha para a pessoa do seu lado. Para ela, não é para mim não. Olha para a pessoa do seu lado. Isso. Vocês estão olhando para mim, gente. Não é para mim. É para a pessoa do seu lado. E falar para ela: nós podemos transformar uma imensa dor, uma profunda dor,
numa graça ainda maior, inimaginável. Hoje contemplamos a dor, mas pela fé já podemos contemplar a graça. Hoje os nossos olhos contemplam a dor, contemplam os fatos. Os meus olhos contemplam os fatos, mas a minha fé contempla a graça. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco nesta tarde. Fazer com que não contemplemos apenas a dor oculta, enraizada do pecado, mas sairmos daqui curados e mais. Vou te dar uma boa notícia, viu? Boa notícia. O tema da conversa, da pregação, começa com qual palavra mesmo? Arrancai. Como é que é? Qual é a palavra? Arrancai. Quem é que vai arrancar? É Ele. Se eu arrancar, vai dar problema. Se eu arrancar, vai dar problema. É por isso que os médicos dizem, não arranca. Deixe o médico dos médicos arrancar. E vou além. A dor, vamos lá. A dor que o pecado gerou, que a raiz profunda gerou, é muito, muito, muito pequena diante do alívio e da graça após isto ser arrancado de nossas almas. A felicidade plena em abundância chega a nós. Nós não estamos mais acostumados com totalidades. Nós estamos aceitando qualquer coisa. Nós estamos nos acostumando com qualquer coisa. Nós estamos nos relacionando com Deus de qualquer jeito, nos aproximando da Eucaristia de qualquer forma, procurando o sacramento da reconciliação sem uma devida preparação. Nós nos aproximamos do sagrado de qualquer maneira. Nós estamos perdendo o zelo, a piedade diante daquilo que é perene e eterno. Deus deseja nos dar tudo e nós nos contentamos com migalhas. Não pedimos mais. Não sonhamos mais com a conversão das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Aceitamos. Não acreditamos mais que o Senhor é capaz de mudar todas as coisas. E esta palavra é dele. E aí, vivemos com algo mergulhado e profundo. Ah, se não tirar, não vou morrer mesmo? Então, deixa lá. Deixa lá. Eu tenho uma grande amiga, que ela na infância, brigando na escola, a amiga colocou uma lapiseira na testa dela. E a ponta da lapiseira entrou. Quando você conversa com ela, tem um negócio verde aqui no meio. Ela chegou a casa, a mãe falou, deixa pra lá. Não foi no médico, não falou nada. Até hoje está onde a lapiseira? Está lá. Está lá um negócio verde. É sério, não estou brincando não. Está lá um negócio verde. Você tem também um negócio? Você tirou a ponta. Mas está lá. Está lá. É uma irmã da comunidade, Shalom. Está lá. Encontro com ela, tem um negócio verde aqui. Se alguém encontrar ela no meio do caminho pelas ruas, já sabe quem é, né? Então, negócio verde aqui. Está lá. O
Anos e anos e anos e anos e anos e anos depois, ela começou a sentir uma febre, uma febre, uma febre, uma febre, uma febre, e não queria saber de onde era, todo mundo, ninguém sabia o que era, até que, é bem incomum, né? É porque o próprio corpo já naturaliza, né, aquele objeto intruso e considera como ele parte do próprio corpo. Mas por alguma razão, o corpo falou assim, opa, esse objeto que está um tempão aqui não é nosso não. Está na hora de expulsar. E ela começou a sentir o quê? Febre, febre, febre. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Tá lá. A gente finge que nada está acontecendo, mas no futuro vem a febre. Algo que era simples de ser resolvido, passa a ficar mais o quê? Complicado. Eu lembro dela que ela passava assim, várias bases para esconder o verde, né? A gente faz a mesma coisa com a nossa vida espiritual. A gente se preocupa com a nossa aparência, com a nossa atitude, né? Tá tudo bom por fora. Acham que nós somos santinhos, perfeitos e amáveis, mas tem um intruso lá dentro, que ninguém vê, porque eu disfarcei com a base. Nós não fomos criados para sermos bons moços, boas moças, bons cidadãos. Nós fomos criados para sermos santos. E santos não naturalizam pecados ocultos. Santos expõem a Deus, porque sabem que Ele tem a graça. Santos não temem apresentar suas mazelas, porque sabem que somente Ele pode mudar. Nós precisamos sair daqui predispostos a apresentar ao Senhor tudo que temos, tudo que somos, para que Ele possa de fato transformar. Nós precisamos reaprender a clamar a totalidade e não apenas a parcialidade. Nós devemos viver uma vida plena, uma luta constante, diária, cotidiana, pela santidade, porque é essa a razão pela qual aqui estamos. É essa a nossa vocação primeira. Nós temos vocações distintas, mas uma vocação nos une, a santidade. Nós fomos criados para isso. Esse é o sonho de Deus. E um sonho de Deus só pode ser frustrado não por Ele, mas pela nossa vontade de não querer aderir a Ele. Só há uma forma de você não ser santo, se você não quiser. Se você não permitir que o Senhor realize esta obra de santificação. E aí eu vou ler para você uma frase. Depois no final eu digo de quem é a frase, que diz o seguinte: na vida temos inúmeras mortificações, mas a verdadeira mortificação, ela consiste primeiro em enfraquecer a raiz e o princípio do pecado. A raiz e o princípio do pecado. Nós estamos vivendo um tempo muito importante, que é a quaresma. O que Deus deseja realizar em nós na quaresma? Muitas das vezes nós achamos, indevidamente, que a quaresma é para nos fazer pessoas melhores. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Olha, isso a gente pode obter com muita facilidade de várias formas por aí. Não são apenas pessoas melhores. Não é isso. Na quaresma o Senhor deseja revelar o que há em nós que nos prende, que nos tortura, que nos aniquila, que nos escraviza, de modo
a não permitir que nós nos relacionemos com Ele de maneira livre e plena. É triste contemplar quaresmas e mais quaresmas e mais quaresmas em que não vemos mudanças reais em nossas vidas. Por quê? Porque não permitimos que a verdadeira mortificação, que qual é? Enfraquecer a raiz e o princípio do pecado. Como descobrir a raiz e o princípio do pecado? Como? Eu sei que se todo mundo soubesse, é óbvio que iria ali, e ia começar por lá. Mas por que nós não conseguimos? Por duas razões. Primeiro, porque não nos conhecemos. Autoconhecimento. E o autoconhecimento não ocorre porque nós não conhecemos a Deus. Santa Teresa diz o seguinte: olhe para aquele que te olha. Olhe para aquele que te olha. Por que que ela diz isso? Porque quando você olha para aquele que te olha revela quem ele é e revela quem tu és. Olha para aquele que te olha, porque quando olhas para aquele que te olha, ele revela quem ele é e revela quem tu és. Nós precisamos estar na presença do Pai frequentemente para conhecê-lo e para nos conhecermos. Nos conhecermos. E conhecer a si mesmo não tem nada a ver com idade não, viu? Tem nada a ver com tempo de igreja não, viu? Não tem nada a ver com quantidade de retiros que você já fez não, viu? Tem a ver com o seu relacionamento cotidiano com o Pai. Você pode fazer 1000 retiros, pode vir a canção nova todo dia, mas se você não se relaciona, você e o Pai, você não para encontrar o Pai te encontrar, e assim Ele revelar quem Ele é e quem você é. Podem vir inúmeros retiros, inúmeras palestras, inúmeras pregações. Óbvio que elas são importantes, mas a raiz, a causa de todos os males, muitas vezes não será descoberto. E nós vivemos esse ciclo vicioso. Levantamos e caímos, levantamos e caímos, porque combatemos o pecado da maneira errada, porque combatemos as causas. As causas, não, combatemos as consequências. Combatemos o que é aparente e não o que está oculto e enraizado e ninguém vê. Vamos continuar. Vale muito pouco cortar a cabeça das ervas daninhas. Cortar o que está todo mundo vendo. Não, vale muito pouco, enquanto as raízes permanecem. Não se consegue fazer muito quando nós corrigimos apenas hábitos externos, enquanto que o coração permanece negligenciado. Deus não quer mudar hábitos, Deus quer mudar o seu coração. E mudando o seu coração, automaticamente mudarão os hábitos, como uma consequência natural da mudança do coração. Mas nós não, nós queremos mudar os hábitos, e permanecer com os nossos corações definhando. Não é isso. Alguém que tem a febre alta não pode esperar baixar a febre enquanto come demais. A concupiscência da carne igualmente não pode ser enfraquecida enquanto alimentamos a cada uma delas. Vou te fazer um pedido. Uma dinâmica aqui, viu? Para vocês acordarem.
Fiquemos de pé. Isso. Todo mundo está em pé? Sim ou não? Sim. Agora todo mundo senta. Ela nem levantou. O que você acha que eu vou falar agora? Fica de pé. Fica de pé. E o que você acha que eu vou falar agora? Senta. Pode sentar. Já tem gente me olhando com cara feia. E tem gente que já ficou de pé, porque vai pedir para ficar de pé de novo mesmo. Nós somos impacientes, não é? A gente quer tudo rápido, mudança imediata, uma orientação só, não é? Meu amigo, conversão não é este o caminho. Conversão, o Senhor fala, vai para a direita, você não entende nada, mas vai. Quando você vai lá no final, ele fala, volta. O que é isso? Aí você vai. Não, não era aqui não, era lá mesmo. Aí você vai. Conversão é abandono. Conversão é o quê? Abandono. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. O Senhor nos pede para caminhar no tempo que a gente quer, é isso? Para o lugar onde nós desejamos? Nas circunstâncias favoráveis que nós planejamos? Não. Cabe-nos estar com o Pai. Esse é o nosso papel. Cabe a Ele a hora de arrancar a raiz. Agora, o que acontece? No meio do processo, muitos chateados. Ah, quer saber? Eu vou embora. Quer saber? Eu vou voltar a fazer do meu jeito. Quer saber? Eu não vou mais consultar o Pai, não. Quer saber? Eu vou procurar uma cadeira confortável, um ar condicionado. Porque está quente e a cadeira é de plástico. E eu não vou ficar falando para esse cara aí, fica em pé, desce, fica em pé. Não vou não. Eu vou para minha casa ligar o ar e dormir. Porque lá fica melhor, tá tudo acolchadinho. Fala a verdade, não é melhor não? Com certeza. E aí perde a hora, perde o kairós, perde o tempo da graça, perde a oportunidade, perde o momento que o Senhor planejou desde toda a eternidade para arrancar a raiz e nunca mais voltar. O Senhor não arranca porque não quer? Não, porque no dia que Ele quis, você não estava lá. Porque Ele queria arrancar no dia daquela missa que você não foi. No dia daquele seu grupo de oração que você preferiu descansar. O Senhor arranca quando Ele quer, e cabe a nós estarmos preparados para este dia, sabendo que Ele vai chegar, com esperança, independendo do tempo, e sem comparar o meu tempo com o tempo do meu irmão, porque um outro mal, a gente se compara. A gente quer que a mudança que aconteceu na vida do outro aconteça de uma hora para outra na minha. Ainda fala assim, ah Senhor, eu sou tão bonzinho e Ele não. Eu faço tudo certo, sempre vou lá para a Canção Nova e Ele não. Todo dia eu estou lá na Canção Nova. Todo dia eu estou lá. Mas Ele não. Olha a graça na vida dele e na minha só desgraça. Isso é mais uma manifestação que ainda não estás pronto para que arranque as raízes. Porque um coração preparado é um coração dócil e um coração grato. Vamos lá? Um coração preparado é um coração e um coração
Um coração preparado é um coração e um coração dócil às orientações do Pai. Eu vou para onde Ele me pedir, mesmo que não seja essa a minha vontade. Grato, porque apesar dos acontecimentos, existe graça maior do que ser filho de Deus. Existe graça maior do que ter uma experiência e conhecê-lo. Então, o coração de um homem preparado é um coração grato, em que a palavra de louvor sempre vem antes da palavra de murmuração. O homem que murmura, reclama, sempre dá justificativas, não é um coração preparado, não é um coração disponível para que a graça do Espírito Santo venha e arranque o pecado por uma vez por todas. Porque na verdade, o homem que murmura, ele irriga o pecado, ele irriga a raiz, e a murmuração faz com que a raiz fique ainda mais profunda. Mais profunda. E o que eu quero corrigir, piora. E o que eu quero mudar, não muda. Esforço é necessário? Sim. Mas ele precisa estar impulsionado pela graça. A graça ataca as raízes. A graça arranca. Mas olha para cá, escuta bem, por favor. Por favor. Eu me mudei há pouco tempo e na minha antiga casa tinha uma árvore enorme na calçada que estava prestes a cair. Foram lá derrubá-la. Uma questão de segurança. Mas eles não chegaram no primeiro dia e já saiu arrancando. Eles foram um dia, colocaram veneno. Foram no outro dia, apararam os troncos. Foram no outro dia, podaram os galhos. Foram num dia, arrancaram. Ou seja, este arrancar é um processo. É um processo que eu posso parar ele no meio do caminho. É um processo. Pode ser um instantâneo? Pode. O Senhor pode realizar todas as coisas. Mas na vida da maioria das pessoas, Deus transforma por meio de um processo. Um processo que tem dia para começar e dia para terminar? Não. É um processo que nós precisamos pedir a Deus a graça de bem vivê-lo. A graça de bem vivê-lo. Todos os santos passaram por esses processos. Processos dolorosos, processos que duraram a vida inteira, processos que os santos morreram incompreendidos, processos que nem a igreja entendia, processos que a igreja só foi compreender depois. Processos que o Pai conhece, e isso basta. Não espere compreensão daqueles que vos rodeiam. Relacione-se com o Pai, porque Ele, e somente Ele, é capaz de fazer com que o Evangelho, o autêntico Evangelho, não fique implícito na tua vida, mas explícito. Explícito. Quero te fazer uma pergunta. E aí você não vai responder para mim. Você vai responder para a pessoa que está do seu lado. Você não vai responder para mim, certo? Vou falar algumas coisas. Traumas emocionais, vícios, sentimentos de inveja, ressentimento. Já viveu ou vive isso em sua vida? Vou repetir. Traumas emocionais, vícios, sentimentos de inveja,
ressentimentos. Já viveu ou vive isso na sua vida? Conversa um pouquinho com a pessoa do seu lado. Vai lá. E aí? Alguém nunca teve nada disso? Alguém aqui nunca passou por nada disso? Hein? Ninguém? Todo mundo já passou, né? Poxa vida. Pensei que alguém era perfeito aqui. Vai que, né? Vai que. Aí eu te pergunto. Parece um pouco inevitável, não parece um pouco inevitável? Não é? Agora, se é inevitável, precisamos aprender a lidar com eles, concorda? É inevitável. Não tem jeito. Faz parte da concupiscência que nós carregamos, não é? Faz parte da nossa humanidade. Não é isso? A nossa fraqueza está aí. Apesar de que muitas vezes nós achamos que somos fortes, né? Muitas vezes a gente não quer reconhecer que é fraco, não. Mas está aí, está exposto para quem quiser ver. Para quem quiser contemplar a fraqueza daqueles que seguem a vontade do Pai. Está aí. Inclusive encaçou um de nós aí fora, não é isso? Fala assim, ó, você da caminhada faz tudo isso? Você que quer dar um de santinho, faz tudo isso? Caçou um de nós. E aí, o que a gente faz diante disso? Naturaliza e finge que está tudo bem? Existem maneiras diversas de lidar com isso, viu? Nós temos muitos profissionais que podem nos ajudar a lidar com isso. Nós temos os psicólogos que podem nos ensinar a lidar com isso. Importante. Nós temos professores que podem nos ensinar a lidar com isso. Nós temos médicos das várias áreas do conhecimento que podem nos ensinar a lidar com isso. Terapeutas. Existem muitos profissionais que podem nos ensinar a lidar com isso. E é lícito e muito adequado que nós contemos com eles quando necessário. Mas não é disso que eu estou falando aqui. E por que eu dei esse exemplo? Se por acaso você estava achando que era isso, você não entendeu nada, eu vou ter que começar de novo. O médico das almas atua de modo sobrenatural, sobre o natural. Vou repetir. Ele atua de modo sobrenatural sobre aquilo que é natural. Ele transforma de dentro para fora. Ele age de forma imperceptível. E ele se utiliza de todos os fatos, de todas as circunstâncias para agir. Porque a nossa vida está sob o domínio dele, sobre o controle dele. Você provavelmente já ouviu esta fala na palavra de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor permite a dor. Ele quer a dor. Ele quer a dor, mas Ele permite. E por que Ele permite? Porque Ele da dor tira um bem maior.
Ele permite a raiz. Para quê, meu filho? Meu Deus do céu, se ele vai arrancar, por que ele manda? Não dá para entender. Não dá para entender. Ele vai lá, vai arrancar, então deixou crescer para quê? Cortava antes. Corta. Não, ele deixa crescer. Ele deixa crescer. Porque os fatos, as realidades, as quedas, os problemas, que nós muitas vezes olhamos com maus olhos, Deus enxerga com bons olhos. Olha para a tua vida hoje. Olha para o problema que você está vivendo. Se você enxerga com maus olhos, é porque ainda você não enxerga com os olhos do Pai. A tua dor, que é real, que é verdadeira, ela também é graça. E por isso que Ele permite você viver. Mas Ele não quer que você viva com essa dor para sempre. Porque existe um tempo dela gerar frutos. E quando os frutos estiverem maduros, nós vamos colhê-lo das árvores. E aí a árvore não precisará mais existir. E eu posso arrancar a raiz. Você está entendendo? Se eu arrancar a raiz antes do tempo, eu verei o fruto? Não. Então não peça para que Deus não te dê mais dor. Peça para que Deus te dê a graça de bem vivê-la. Porque às vezes a cura que Deus vai te dar não é física. Às vezes a cura que Deus vai te dar não é psicológica. Às vezes a cura que Deus vai te dar é da maneira como você enxerga aquela dor, que faz com que a sua vida, definhando, se transforme em vida de alegria, de profunda alegria. Eu tenho uma irmã de comunidade que está com metástase. E quando olhamos para ela, vemos profunda alegria. E a oração dela não é: Senhor, me cura. Senhor, faz o que tu queres. Se a cura me fizer santa, me cure. Se a cura me levar para o inferno, não me cure. Permita que a dor me salve. Permita que a dor me transforme. Mas quando necessário, por favor, arrancai as raízes, porque eu quero colher os frutos. Peçamos a Deus a graça de bem viver os nossos dias, não querendo passar rapidamente pelas dores que vivemos, não murmurando todos os dias pela família que temos, pelos problemas que temos, sejam eles financeiros, psicológicos, físicos, profissionais. Isso é real. E eu não digo que é bom, não é agradável, mas muitas vezes é necessário, porque o Senhor deseja realizar uma obra invisível, incompreensível, espiritual e profunda em nossas almas, por meio daquela cruz. Porque quem não passa pela cruz não irá ressuscitar. É preciso abraçar a cruz para que o Senhor possa ressuscitar comigo. Fugir da cruz, fugir da dor, não é um ato cristão. Eu também não abraço como masoquista, não é isso, eu quero dor, não é isso. Mas se vier, louvado seja Deus, porque a dor gerará em mim uma conversão que talvez por outro caminho eu não teria. Quantas pessoas foram salvas pela dor? Quantas pessoas se converteram por estarem no fundo do poço? Talvez você, talvez eu. Precisemos disso. E por isso precisamos confiar que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, hoje, olhemos para a nossa vida e louvemos a Deus. Que o louvor nunca saia dos nossos lábios. Porque o louvor purifica, o louvor santifica, o louvor transforma, o louvor cura o que não se vê. Eu antes de ontem estava vendo uma palestra do Padre Léo. A última palestra dele. Qual foi a última palestra dele? Provavelmente muitos de vocês já viram essa palestra 10 mil vezes.
E eu não me canso de ver também. Eu preciso ver. Eu preciso ver. Como é belo contemplar um homem que entendeu que a dor é uma oportunidade para ser santo. A dor é uma oportunidade. Olha, se a sua vida hoje está um caos, louve a Deus, porque Ele hoje te dá uma oportunidade para ser melhor. Não perca essa oportunidade. Nesta quaresma, não perca essa oportunidade. E peça a Ele, arrancai, não quando eu quero, não do jeito que eu quero, não no momento que eu quero, mas arrancai. E eu aguardo o Senhor arrancar o dia em que eu poderei colher os frutos. Amém?